Graças a Deus. Boa noite, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Amém. Graças ao Senhor por esta oportunidade que o nosso Deus nos concede estarmos juntos aqui na casa de Deus. Vamos ficar de pé? Graças a Deus, a irmã auxiliadora conosco, Jaziel, Deus vos abençoe. Para nós é um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez. Irmãos, nós vamos ler a Bíblia, o livro do Salmo, capítulo 86. Salmos, capítulo 86. Graças a Deus. É uma oração que Davi fez. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha alma, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia todo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em amor para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, ó Senhor, à minha oração, atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois me responderás. Entre os deuses não há semelhante a ti, ó Senhor, não há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face. Ó Senhor, glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Unifica o meu coração para temer o teu nome. Louvar-te-ei, ó Senhor Deus meu, de todo o coração. Glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é o teu amor para comigo, livraste a minha alma das profundezas da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, as assembleias dos tiranos procuram a minha vida, homens que não têm consideração para comigo. Mas tu, ó Senhor, és Deus compassivo e gracioso, lento para irar-se e abundante em amor e fidelidade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal da tua bondade, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, pois tu, ó Senhor, me ajudaste e consolaste. Senhor, agora, Pai, é eu que te peço em oração. O salmista Davi fez muitos pedidos diante do Senhor. E nesta hora, com os meus olhos fechados, eu quero fazer, Pai, diante de Ti um pedido. Me ajuda, Senhor.
me dê força, me dê ânimo, nunca me deixa faltar a fé, a coragem para caminhar para a casa do Senhor. Ó Deus, eu sei que eu passo momentos difíceis, mas nunca pensei em parar, nunca pensei em recuar. O meu desejo, Pai, é de a cada dia estar caminhando, refletindo, olhando, contemplando a bondade e a misericórdia do Senhor para com a humanidade, Senhor. Ó Deus, perdoa minhas falhas, perdoa minhas fraquezas. Eu sei que muitas vezes eu tenho sido até mal compreendido, Pai. Mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor cuida de mim. Por mais fraco que eu seja, faça-me forte, Pai, para que eu não venha falhar, para que eu não venha fracassar, para que eu não venha parar de caminhar, parar de te servir, Senhor. Amado Deus, ajuda os nossos irmãos, ajuda os nossos ouvintes, Pai. O nosso desejo é caminhar para encontrar com Deus. Como será maravilhoso para aqueles, quando nós chegarmos diante do Senhor, contemplar aquele que morreu no Calvário, aquele que derramou o seu sangue, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos ajudou na caminhada, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas que te serviam, quantas pessoas que iam à casa do Senhor e hoje estão parados. A fraqueza bateu, a fé se acabou, Senhor. Ó Deus, esforça a minha coragem. O meu desejo é caminhar. O meu desejo é chegar do outro lado. O meu desejo é contemplar cada irmão, cada irmã que venceu, cada irmã que permaneceu ao lado do teu evangelho, Senhor. Ajuda cada um que está aqui dentro, ajuda cada um que me ouve nesta noite, acrescenta a nossa fé, ó Pai, aumenta a nossa coragem, Senhor. Pai amado, Deus bendito, nos ajuda, Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Podei-vos assentar, irmãos. Dê-me tua mão, 26 do nosso inário. Dê-me tua mão. Número 26. Louvado seja o Senhor. Irmão peregrino nesta terra, seja forte nesta guerra, que por Cristo tu estás a enfrentar. Levante o estandarte da vitória, levante a bandeira da vitória, pois no céu com grande glória breve havemos de entrar. Aleluia! Irmão peregrino nesta terra, seja forte nesta guerra, que por Cristo tu estás a enfrentar. Levante o estandarte de vitória, pois no céu com grande glória breve havemos de entrar.
instante está chorando, saiba que em algum lugar alguém por ti está orando. E não pense que está só neste caminho, seja longe ou bem pertinho, Deus por ti está velando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. O caminho sempre vai se estreitando para aqueles que na terra a Jesus estão amando. O inimigo arma cilada a cada dia, mas nesta grande porfia o cristão que sai ganhando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado. Aleluia! Deus hoje os passos do obediente, que chorando ou contente não recua na batalha. Ele dá força suficiente ao guerreiro e fiel crente, sua promessa não falha. Aleluia! Glória a Jesus! E vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. Aleluia, aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com o hino 88. Cristo tem poder. 88 do nosso inário. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi no casamento, transformou água em vinho, deu ao povo para beber, mostrando sua graça, seu amor e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou o cego entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó. No Monte das Oliveiras a multidão acompanhou, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder.
Cristo tem poder. Aleluia! Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia. Em Cafarnaum milagre também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer, só não faz na sua vida é porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria, gozo e paz, cura toda enfermidade, expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, vamos passar o Jordão, número 119, aleluia. 119 do nosso inário, ao passar o Jordão. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Quando o Jordão passarmos unidos, juntos, e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Amém? Será muitos cristãos que estarão ali nos esperando. E que festa maravilhosa vai ser! Aleluia! Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que do salvo pois verá, sim, tantos como areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo pois verá, sim, tantos como areia da praia.
Aleluia! Que gozo sentirá todo salvo, pois verá se tantos como a areia da praia. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá se tantos como a areia da praia. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, antes de nós ir para as ofertas, vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Ouve a voz do bom pastor. 146. Oh, Deus maravilhoso. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Ali é Deus falando conosco. Como Deus se manifesta de uma maneira tão simples e o homem não reconhece. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. Onde os verdes pastos, quietas águas há. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar,
Senhor. Amém, Senhor. Vamos, ofertas. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos louvar a Deus. Mais um hino. Eu te amo, mais que o mundo ama a flor. Eu te amo, perdão, eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Amém? Eu te amo e nada vence este amor, que não tem fim. O amor de Jesus não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. Aleluia! Oh, que coisa! Ele morreu no madeiro, ele derramou o seu sangue, perdoou os nossos pecados. Como não amá-lo? Como não servi-lo? Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mais que um cego possa desejar a luz.
luta vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, que cada um de nós possamos amar a Jesus de verdade. Amor fingido Deus não aceita, de jeito nenhum. Amor fingido Deus não aceita. Graças a Deus, graças a Deus. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos dado força, e aqui estamos pela graça de Deus, aqui estamos pela misericórdia do Senhor. Aleluia! Então, Senhor permitindo, vamos encerrando por aqui os louvores. Se o Senhor nos permitir, domingo nós estaremos juntos aqui na casa do Senhor, e na terça-feira nós teremos o culto de Santa Ceia do Senhor, dia 1º de setembro de 2026. O pastor Geraldo, o irmão João, ali de Gravatá, se o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, conceder a nós, 1º de setembro, nós estaremos aqui na casa do Senhor para participar da Santa Ceia. Amém? Graças a Deus. Dando início às 19 horas. Iniciando às 19 horas. Vamos meditar um pouquinho aqui, lendo a Bíblia no capítulo 4 de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. A Bíblia tem o Novo e o Velho Testamento. Então vamos fazer uso de Malaquias capítulo 4. Eu nem gosto de beber água assim, mas tem hora que é preciso. A gente força a garganta esquenta, aí você bebe água e muitas das vezes fica pior. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como o restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Jesus. Nós sabemos que este dia do Senhor ainda não aconteceu. Este dia do Senhor está para vir.
está para vir, porque veja só a alegria dos salvos, a alegria daqueles que forem aceitos diante do Senhor. Saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. É lindo, é bonito você ver quando você está com um bezerro separado da mãe ali no curral e você solta ele. A alegria dele pulando, saltando, berrando. Os crentes não vão berrar, mas o crente vai pular. O crente vai pular cheio de alegria, porque tudo de ruim que o crente passou aqui na terra vai ter terminado. Decepções, vergonha que passam da família, dos filhos muitas vezes, lá não vai ter isso. A Bíblia o diz que lá só vai ter gozo, alegria. Vai ter choro, claro que vai, mas é um choro santo, é um choro porque você muitas das vezes pensa, eu não vou chegar. E até um mensageiro disse certa vez, será um prazer para mim eu chegar do outro lado. É um prazer para todo o cristão. Saber que naquele dia vai chegar lá, sentar ao redor de uma mesa de quilômetros e quilômetros de comprimento, e aquele que nós tanto amamos, que tanto almejamos vê-lo, chegar com um lencinho na sua mão, enxugando as nossas lágrimas e dizer: não chores mais, tudo passou. E muitos ignoram as promessas do Senhor. E vamos falar aqui sobre as 3 etapas da graça. A terra, ela passou. A terra, ela enfrentou a justificação, a santificação, mas ela vai ser purificada. Porque, meus irmãos, meus ouvintes, não adiantaria nada. O homem lutou aqui para ser fiel ao Senhor, vai partir desta terra e a terra continuar na condição que está. A terra está encharcada de humanos, da humanidade. O homem não tem mais temor a Deus, não tem mais respeito. Veja só, a gente vê todo final de semana aqui nesta cidade a violência que está. E você vai olhar, a maioria dos casos é jovem. É jovem. E nós sabemos que um dia tudo terá um fim. Só não vai ter o fim para o cristão, para aquele que preferiu abandonar os prazeres do mundo e seguir a Cristo. É a melhor decisão que o homem pode fazer aqui na terra. É a melhor decisão. Então, no dilúvio, nós sabemos que a primeira etapa é a justificação. A Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Aí o profeta faz uma ilustração. Quando se retira um vaso da lama, uma garrafa, ele está, mesmo que ele foi lavado, ele está na mesma condição, sujo. Recorde-se isto: você não teria coragem de servir água pura e cristalina para um visitante em sua casa num copo de vidro sujo de lama. Daí a necessidade de um processo de purificação e limpeza, santificação. E por último, é a esterilização do vaso para o uso. Para o uso. Então, o cristão, ele passa por essas etapas. Só assim a pessoa estará apta a ser um verdadeiro instrumento para ser usada por Deus, quando você é cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, é uma mensagem tão simples que as pessoas deixam passar por alto. Ah, mas como é que eu vou saber que eu estou cheio do Espírito Santo? Leia a Bíblia, leia as mensagens, veja se que o profeta pregou, se o que a Bíblia está falando está de acordo com a nossa vida. Veja se você não está de alguma sujeira do mundo na sua vida, porque se você tiver ainda com esses desejos sujos, desejando na sua vida, desejando vestir uma roupa decotada, uma saia curta, desejando o cabelo, você ainda não foi batizado, você ainda não foi batizada com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, porque o profeta de Deus diz: quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós estamos inundados, nós estamos transbordando do Espírito Santo na nossa vida. Aí nenhum desejo do mundo, meu irmão, meu ouvinte, terá direito na sua vida. Você vai estar com a sua mente cheio do Espírito Santo. A sua mente, ela vai estar betumada. Aí nada entrará no teu coração a não ser coisas boas, porque o canal principal para a tua alma receber as coisas ruins ou as coisas boas é a mente. Vem aquele desejo, você dizer: eu não permito, eu clamo ao Senhor, eu não permito isso na minha vida, na minha mente, na minha alma. Aí o Espírito Santo está te protegendo. Agora, quando a sua mente está vazia, quando a sua mente está vagando, aí é um perigo muito grande. Cada um de nós temos que vigiar constantemente, porque o mundo está cheio de espíritos errados, espírito mau desejando tragar aquele que está procurando servir a Jesus como manda a palavra de Deus. No Gólgota, a santificação, Jesus derramou o seu sangue sobre a terra para purificá-la. Então, purificando a terra para o mundo no qual nós vamos viver. Porque não adianta nós sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, a nós viver uma vida limpa, uma vida correta diante do Senhor, almejando os céus e viver em uma terra contaminada, cheia de violência, cheia de pecado, de imundícies. E o batismo com fogo
Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, ali nós vemos que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se desfarão, e a terra se dispôs para o batismo com fogo, aonde será purificada, e ela vai se tornar uma terra novinha, como se nunca tivesse havido pecado sobre ela. Amém? Aleluia! Graças a Deus. Então, mediante o ato de arrependimento e o batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos e ouvintes, por que batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo? Quantos batismos houve na Bíblia? Só um. Nas águas, só um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa é salva de tudo aquilo que ele poderia condenar no passado. Isto é, quando a pessoa se converte, aceita ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e professa, não só de lábio, não só de boca, mas lá do profundo do coração, professa servir, professa amar, professa viver uma vida correta, uma vida limpa, uma vida pautada pela palavra, até o dia que o Senhor Jesus virá. Então, aí o teu passado é perdoado. Deus pega, você pode ter feito tudo de ruim na sua vida. Quando você tem uma conversão verdadeira, Deus pega o nosso passado, joga no mar do esquecimento. Nem ele se lembra mais do que você fez, do que você praticou. E então, dali para frente, você, eu, cada um de nós que somos cristãos, vamos viver uma vida como se nunca na sua vida você tivesse pecado. Quem pode fazer isso com um pecador? Só Deus. Veja que Deus maravilhoso. Aí o diabo, que é sem vergonha, acusador, malandro ele fica lá, corre lá, ele não se cansa de correr para lá e a mostrar a Deus: olha, a irmã fez isso, o irmão fez aquilo. Aí ele olha de lá, através do sangue dele, e nós estamos debaixo do sangue dele. Ele olha e não vê nenhum pecado que você cometeu, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. Aleluia! O diabo não tem revelação para ele olhar e ver a proteção que o cristão tem. Mas é o trabalho dele aqui na terra, é isso, é de fofocar. Ele é um acusador. Ele só acusa, não tem nenhuma prova que o cristão pecou, que a cristã pecou, porque quando Deus olha lá de cima, Ele olha através do sangue e não vê nenhuma culpa, porque o seu sangue nos limpou, nos perdoou de todo o pecado. Amém? Aleluia! A pessoa é salva de tudo aquilo que lhe poderia condenar no passado, de todos os seus pecados passados. Ali Deus lhe perdoa todo o seu passado. Todavia a pessoa segue sendo um vaso imundo. Ainda a natureza pecaminosa está nela.
Ainda está na pessoa aquilo que ele fez cometer o pecado quando você não é cheio do Espírito Santo. O profeta disse: as denominações têm a ordem invertida, porque crê que quando uma pessoa vai ao altar, se arrepende, aceita Cristo como seu Salvador e se batiza, já nasceu de novo. Porém, se fosse assim, não veríamos nas igrejas tantas pessoas vivendo de forma pecaminosa, tantos indivíduos caindo completamente no pecado e manifestando um caráter fora da Escritura. Um bebê não nasce nas primeiras dores de parto, toda mãe sabe disso. A madre tem que romper em água, logo derrama sangue e finalmente aparece a criança entrando, então o Espírito, a vida, porque de outro modo seria uma criança sem vida. O arrependimento e o batismo em água são para perdão ou remissão de pecados. Alguns pensam que o batismo de João é igual ao batismo apostólico, mas não é. Todo aquele que foi batizado para arrependimento no batismo de João precisou ser batizado novamente. Por isso que quando o apóstolo Paulo passou ali em Atos capítulo 19, versículo 4, que encontrou uns irmãos ali, perguntou se eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles disseram: nem sabemos que há Espírito Santo. Se fosse um bom denominacional, quando o apóstolo Paulo perguntou: fostes batizados com o Espírito Santo? Ele dizia: nos 3. Mas Paulo, ele era um apóstolo, ele era um homem revelado. Ele ia dizer a mesma coisa: não existe isso. A Santíssima Trindade, como chamam, é pagã. E se eles tivessem sido batizados nos 3, Paulo ia levá-lo às águas e batizar corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque só há um batismo escriturístico, bíblico, apostólico, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, aqueles irmãos ali, quando Paulo perguntou, ele diz: olha, o batismo de João é para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele haveria de vir. Quem foi que veio? Ele disse, o apóstolo João: importa que tu cresça e que eu diminua. Aí ele disse: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. E Paulo disse: então, tornou-lhes ele: em que fostes batizado então? Eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus, cresce em Jesus. Aí, quando ouviram o apóstolo Paulo falar isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Foram às águas, batizaram em nome do Senhor Jesus, e aí o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Veja só como o cristão, aquele que crê na Bíblia, não se detém em sistema.
não se detém, eles prontamente aceitaram. E por onde os apóstolos passavam, a igreja de Jesus Cristo só crescia. Só crescia, e os irmãos iam se ajuntando, se reunindo ali nas casas, e tinha oração. Então, o que faria aquele que havia de vir? Jesus Cristo iria perdoar os pecados. Então, o batismo nas águas é de acordo com a palavra dada pelo Senhor. Aleluia! Não era Pedro ali, não foi Pedro que inventou, não. Foi o Espírito Santo, foi Deus falando através de Pedro. É de acordo com a palavra dada pelo Senhor a Pedro. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão que me ouve, se tem algum denominacional me ouvindo, alguém te levou às águas e te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo está errado. Esse batismo, Deus não te reconhece como um cristão, não te reconhece como um filho, não te reconhece como batizado corretamente. Você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois o Senhor já havia derramado o seu sangue, que é o único que limpa o pecado. Amém? Então, quando o apóstolo Pedro pregou isso aqui, Atos 2:38, Jesus Cristo já tinha derramado o seu sangue. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue. Meu Deus, por que é que os denominacionais não veem isso? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí eles levam os candidatos às águas e batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não houve nenhum batismo ali. Que falta de revelação, que falta de uma mensagem de um profeta. Mas não é para quem quer nem para quem corre, é para aqueles que Deus se compadece. Ainda bem que Ele se compadeceu de mim, compadeceu de cada um de nós que estamos aqui, enviou o profeta de Deus, William Marion Branham, pregando estas verdades, e esta mensagem gloriosa veio ao nosso encontro. Porque o homem, ele não está procurando Deus, ele está correndo de Deus. Um homem correndo da presença do Senhor, e Deus sempre procurando ele para salvar ele. Veja como Deus é maravilhoso. O homem correndo, o homem se escondendo, e Deus procurando, Deus desejando que ele se salve. Oh Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. Nós já vamos encerrando, tantas coisas boas que a gente só iniciou aqui. Então, o batismo em água, precedido pelo genuíno arrependimento, apaga todo o teu passado. Veja só, o batismo em água precedido pelo arrependimento verdadeiro. Que você faça isso com convicção, não por brincadeira, não.
a pessoa é salva. Lhe é perdoado o pecado que cometeu no passado. Amém? E é tão bom quando a gente permanece sempre pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor: me dê força, não me deixa fracassar, não me deixa parar, esforça a minha coragem, Senhor. Irmãos, Deus está pronto para nos ajudar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos console a cada instante da nossa vida. Vamos orar um pouquinho? Tem tanta gente neste mundo de meu Deus precisando das nossas orações. Muitas pessoas, muitos ministros enfrentando luta, batalhas pesadas, precisando da nossa ajuda em oração. Então, eles vão receber essa ajuda nessa noite. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por cada um que veio à Tua casa nessa noite. Pai, aqui nós estamos porque o Senhor tem sido tão bom para conosco, tem perdoado nossos pecados, tem enchido a nossa alma de alegria, de gozo, de prazer para Te servir, Senhor. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã que veio à Tua casa nessa noite, abençoa cada ouvinte, meu Pai. Este ouvinte é precioso, ele tem uma alma maravilhosa para ser salva, Senhor. Oh, Pai, que palavras ricas, que palavras poderosas. Pai, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua noiva, a Tua igreja aqui na terra, Senhor. Diante de Ti, o Senhor conhece a nossa fragilidade, o Senhor conhece a nossa necessidade de ter mais do Espírito Santo na nossa vida, para Te servir com prazer, Te servir com alegria, Senhor. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. O que seria de mim sem o amor de Deus? O que seria de mim sem a vida eterna dentro do meu ser, pulsando, me chamando a cada dia para andar mais perto do Senhor? Pai Todo-Poderoso, amado Jesus, Salvador das nossas almas, tem pessoas precisando da nossa oração, tem pessoas precisando do nosso clamor, Senhor. Olha para este pastor nesta noite, olha para estes irmãos nessa noite, que estão reunidos, ó Pai, na casa do Senhor, orando, clamando, glória ao Teu nome, maravilha de cada cristão, na vida Deus. Ajuda o Teu servo, ó Pai, ajuda, Senhor, os pastores que estão pregando o Evangelho com um poder sobrenatural, condenando o pecado e chamando o pecador aos pés do Salvador, aquele que derramou o seu sangue, aquele que ofereceu vida eterna, morreu, ó Pai, no madeiro da cruz com os seus braços abertos, chamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó Deus, tem pastor desistindo do ministério, tem pastor entregando o ministério, porque a carga é pesada, Senhor, a responsabilidade é grande, ó Pai. Ó Senhor, ajuda esse filho Teu, ajuda essa irmã, ajuda esse irmão, ajuda esse sacerdote, esse ministro, ó Pai, que geme pelas almas, geme pelos pecadores. Muitas vezes vai ministrar a ceia cansado, exausto, ó Pai, tantas lutas,
mas prontamente o Senhor recebe o sacrifício. O Senhor aceita a pregação, porque ali é um homem cheio de falha. É um homem que deseja ver a irmã vencendo, deseja ver o irmão vencendo, deseja ver a igreja de pé, a igreja adorando, a igreja pura, a igreja sadia, Senhor. Oh Deus, são tantas as coisas que muitos pensam em parar, muitos pensam em entregar o ministério, mas o Senhor está pronto para ajudar. Oh Deus, o nosso pastor está na igreja nesta noite, orando também, Senhor. Cada irmão ali em Gravatá, Pernambuco, que está orando nesta hora, Senhor, que as nossas orações se encontrem nos ares. Eu tenho certeza que o desejo deles também é de ver a igreja de pé, é de ver os irmãos vencendo, é de ver o pastor de pé, pregando as insondáveis riquezas de Cristo. Senhor Jesus, o mundo está caindo em pedaços, a natureza está gemendo, a natureza está pregando, Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele levará para junto de si uma igreja que ama a verdade. Oh Deus, nos dê força, Senhor, nos dê coragem. A luta vem e passa, a tristeza vem muitas vezes, mas passa também, e a alegria volta. Nos ajude, Senhor, nos dê força, Pai. Paralisa, Senhor, todo espírito do mal. Paralisa, Senhor, todo pensamento negativo. Que nós possamos pensar coisas boas, ó Pai. Que nós possamos ver a vitória do nosso irmão, a vitória da nossa irmã. Aleluia! O nosso desejo é que todos se salvem para juntos irmos morar ao lado de Jesus. Oh Deus, o mundo é mau, o mundo oferece tantas bandejas cheias de lentilhas, mas Deus deseja para cada pecador vida eterna, arrependimento, remissão de pecado, vida pura, vida limpa, vida santificada. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Eterno Deus, as pessoas enfermas, as pessoas que estão no leito de um hospital, Senhor, olha para elas. O médico muitas vezes passa desapercebido, não olha, não atende como deveria atender. Ele não tem sentimento, ele não tem um olhar de misericórdia como o Senhor tem. O Senhor tem sentimento, o Senhor tem misericórdia. Olha, Senhor, para essas pessoas que estão enfermas, em casa, no hospital. Oh Deus,
No nome do Senhor Jesus Cristo, todos estão incluídos neste pedido, Pai. Novo, jovem, idoso, cada cristão, cada ministro, ajude a cada um. O Senhor está trabalhando, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está salvando. O Senhor continua trabalhando, nunca parou. Ajuda cada um, meu Deus. Dê-nos um sono reparador, Pai. Um sono tranquilo, um repouso maravilhoso, para que, se houver um amanhã, quinta-feira, nós possamos ir para o nosso trabalho feliz, com saúde, alegre, porque o Senhor concede mais um dia para cada um de nós, pecadores que não merecíamos nada de bom, mas o Senhor se agradou em cada um de nós. Oh Pai, nos ajuda, abençoa cada ministro, cada irmão, cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos estão entregues nas mãos de Jesus. Cuida de cada um de nós, e que nós possamos ter dias maravilhosos, o Senhor nos guiando, o Senhor nos protegendo, o Senhor derramando do Espírito Santo sobre a nossa vida a cada dia, Pai, purificando-nos e fazendo-nos mais separados e mais amorosos do Teu Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, os nossos irmãos ali na região de Santa Cruz, irmãos Amadeus Maia, com todos os nossos irmãos ali, abençoa, Pai, ajuda os nossos irmãos, que eles possam ter uma fé sadia, uma fé genuína, crendo na Tua palavra. Ajuda aquele povo, ajuda aquele rebanho ali. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz. Em nome de Jesus pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, obrigado a todos que vieram, obrigado a você que nos assistiu. Deus recompense a cada um. Domingo às 19 horas, se o Senhor permitir, juntos nós estaremos mais uma vez. Esteja conosco. Se você não tem culto na sua igreja, se você não vai à sua igreja ao domingo, esteja conosco às 19 horas. Juntos nós estaremos mais uma vez, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.